Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Lucas, esse é o Ricardo, esse é o João. Nós somos pastores da Igreja Adventista e estamos aqui reunidos para estudar juntamente com você a lição da Escola Sabatina. Nós queremos pedir 3 favores a você. Primeiro, deixe o seu like, não deixe de curtir esse vídeo. Também se inscreva no canal para receber as notificações e também deixe o seu comentário. É muito importante nós sabermos o seu feedback e as impressões que você teve a respeito da Palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos estudar sobre o princípio sola escritura, como que ela se aplica hoje, como que podemos aplicá-lo na nossa vida. Sente-se aí, estude junto conosco. Vamos então dar início, não esquecendo aqui do nosso álcool em gel, e depois nós vamos fazer uma oração para dar então início ao nosso estudo. Vamos aqui manter a nossa prevenção, a nossa cuidado. Cerimônia. Bastante álcool, né? Isso aqui é fundamental. E, aliás, isso aqui está valendo ouro esses dias. Prevenção, não podemos abrir irmão. Bom, convidar o pastor João a fazer uma oração para a gente então iniciar o nosso estudo. Vamos orar então? Fechar os nossos olhos. Eterno Deus e Pai, tenha misericórdia de nós, dos nossos pecados e nos ajude agora. Somos limitados, somos pecadores e por isso precisamos da Tua voz. Teu Espírito então nos auxilie para que possamos compreender a Tua Palavra. Nosso intuito é explicar a Tua Palavra para outros, para que ela tenha o mesmo efeito nas outras vidas que tem na nossa, o efeito da salvação em Cristo Jesus. Esteja conosco nesse estudo. O Senhor possa nos abençoar e ser o nosso professor, é o que te imploramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos, sola escritura. Esse aí foi um princípio que foi resgatado pela Reforma Protestante e ele tem a função de exaltar somente a escritura como regra de fé e prática, né? Agora, será que esse princípio ele é aplicável hoje em dia? Como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode trabalhar esse tema? Importante que esse princípio da sola escritura, né, somente a escritura, ele é resgatado mediante uma tradição que foi estabelecida por 1 milênio ou mais de se ausentar a palavra de Deus dos meios de circulação populares, ou seja, das lares, dos trabalhos, das escolas, e apenas um grupo, o clero, as pessoas que teoricamente detinham conhecimento, era capaz de entrar em contato com ele. Quando na verdade a Bíblia reivindica um conhecimento geral para todas as pessoas, desde que nós coloquemos em sua alçada, ou seja, desde que nós possamos dar essa conferência à Bíblia de autoridade final. Então, somente a Escritura é a palavra de Deus e ela nós precisamos ouvir. Por isso a importância desse princípio em nossos dias hoje. Sobre a questão do resgate, vale ressaltar que nesse período da Reforma, um princípio que era utilizado para interpretar era utilizado muito no sentido alegórico. E, na realidade, a Reforma traz novamente o princípio de que a Bíblia ela precisa se interpretar. Então, é muito importante esse princípio da sola escritura, com a Bíblia sendo a única fonte, né, de interpretação. E também a única fonte de autorização de Deus, né? A única fonte autoritativa, a palavra de Deus, palavra final para a vida do ser humano. Importante isso mesmo. Aqui o nosso guia de estudos, na parte de domingo, ele vai indicar aqui a escritura como uma norma dominante. Isso é muito parecido também com um princípio que era trabalhado ali como uma vertente da sola escritura, sim, né? Sim. Que é a prima, né? A prima escritura, ou seja, não somente a escritura, mas também a escritura como primazia, né? A escritura primeiro, a preferência pela escritura. Porque quando nós vamos estudar a palavra de Deus, você pode se valer de comentários, você pode se valer, por exemplo, de auxílios. Não é um pecado nós termos ali auxiliares, né? Inclusive nós temos o auxílio da lição aqui. Dicionários, exato, concordâncias bíblicas. Comentários, que é o que nós estamos fazendo aqui. A grande questão é que tudo isso tem que estar de acordo com a palavra de Deus, que tem a primazia, tem a preferência, que é a autoridade, né? Final, justamente para poder ser a palavra final com relação a qualquer assunto. Então, tendo isso estabelecido, a gente pode usar qualquer tipo de auxiliar. Ok, inclusive, Lucas, o texto, né, da lição de domingo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 a 6,
nós percebemos Paulo usando a palavra de Deus como uma regra dominante para poder ensinar ali para o povo de Corinto. Eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. Peço os amigos aqui também que acompanhem comigo, por favor. O texto, ele inicia aqui, né, no verso 1, mas eu gostaria de aproveitar o capítulo 3, o verso 21, e aí depois vamos dar sequência à leitura do verso 1, capítulo 4. Então, o capítulo 3, 21 diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. O verso 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Verso 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outros. Aqui nós temos um contexto onde o povo de Corinto estava, vamos assim dizer, utilizando alguns mestres como um grande modelo, uma grande referência. E eles estavam exaltando a essas pessoas. E eles estavam colocando elas, superestimando essas pessoas. A ponto de Paulo dizer que eles estavam ficando ensoberbados. Estava tendo essa soberba de um em detrimento do outro por conta de cada um ter esse partidarismo. Eu sou de fulano é melhor, ciclano é melhor, enfim. E Paulo, ele se vale, né, da própria vida e utiliza Apolo também. Eles se colocam como exemplos, ok? De acordo com o padrão bíblico, na questão de subordinação a Deus. Então, assim como Paulo e Apolo eram humildes em servir a Deus, eles estavam se valendo como exemplos para que o povo de Corinto entendesse o que seria a subordinação a Deus. Para que eles parassem de superestimar pessoas, para que não trouxesse pecado sobre elas, para que então elas pudessem aprender da palavra de Deus pela vida de Paulo e de Apolo. Então, as escrituras, elas se tornam, né, dominantes, assim, vamos dizer. Paulo, ele vai ensinar as escrituras a partir da própria vida. Então a gente vê Paulo utilizando as escrituras como a norma dominante. E ele faz isso com os coríntios para que eles entendam a partir da vida dele e de Apolo. Ele se coloca como exemplo para ensinar das escrituras. Como se fosse um juiz, né, para julgar as suas próprias ações, os seus ensinos, sua doutrina, né? Interessante que Paulo vai fazer a seguinte consideração, né? Vocês não devem ultrapassar aquilo que está escrito. E, ao meu ver, me chamou a atenção nessa declaração de Paulo, né, o uso desse texto na lição, foi justamente a questão de que forma a Escritura já estava estabelecida naquela época. Primeiro, o próprio apóstolo, quem escreve a Timóteo, na sua segunda carta, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E nós sabemos que ele está fazendo uma referência muito grande, uma referência muito importante, justamente à palavra de Deus. Ele está fazendo essa referência ao Antigo Testamento, que era a Bíblia escrita. Mas também, na própria carta aos Coríntios, nós entendemos que outras cartas foram escritas. E aí ele já tinha uma correspondência com a igreja de Corinto, e ele pode muito bem estar fazendo a seguinte afirmativa: a mensagem que eu mandei para vocês é também escritura. E a gente tem essa leitura, a gente tem esse entendimento, não só no próprio Paulo, para que isso não pareça arrogância, né? No sentido de que ele está reconhecendo essa questão, mas eu quero até fazer um parênteses com vocês, amigos, da importância dessa consciência de Paulo. Ele era um homem de Deus, um instrumento de Deus, e a sua palavra era a palavra de Deus. Essa consciência nós precisamos ter como povo de Deus, por isso a primazia da Escritura. Se eu tenho a Escritura na minha vida, em comunhão, em estudo e em aplicação, com certeza eu sou um instrumento de Deus. E quando Deus quiser me usar, a minha palavra é a palavra de Deus. E para corroborar essa ideia,
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, no verso 16, quando Pedro está falando essa importância da espera no Senhor e acompanhar tudo isso com as Escrituras, ele faz uma seguinte observação. Eu gostaria de ler para você que você pudesse entender. Diz assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, e no verso 15 ele vem falando do apóstolo Paulo, o nome dele é citado, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, quero chamar o fato aqui dessa citação para o seguinte aspecto. O aspecto é que o apóstolo Pedro está conferindo aos escritos de Paulo o status de escritura. Ele está reconhecendo, ele entende ao ler as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, que elas constituem escritura. Então, a gente percebe aqui uma ligação muito importante na primazia da palavra de Deus. Eles entendiam o Antigo Testamento como escritura, mas tinham a consciência que, por serem usados por Deus, a sua palavra, a sua escrita, o seu discurso, também era uma forma de Deus falar. E hoje não é diferente. Não mais no sentido canônico, que eu quero dizer com isso é no sentido onde as nossas palavras vão ser inseridas na Bíblia, nem a complementam, mas quando nós estamos baseados na palavra de Deus, nós somos instrumentos de Deus. Por isso a importância do termo em latim, né, prima scriptura, da primazia da escritura, não só na pesquisa, como sentido de busca do conhecimento, mas na vida do cristão. No comportamento, na ética, naquilo que ele aplica, para que realmente se valha esse princípio. Para que não aconteça conosco o que aconteceu com as pessoas aqui citadas. Deturpando a palavra, se tornaram ignorantes e estavam se preparando para a própria destruição. Né? Aquilo constituía a sua própria destruição. Lucas, interessante que nessa forma de entender a ética, que é as ações do ser humano, nós temos três pilares. Nós temos as pressuposições, que é aquilo que é a base, que vai formular a sua forma de ver o mundo e que isso vai formular a sua ética. Então veja que a prima escritura, ela vai estar aqui nas pressuposições. Se eu faço da Bíblia a forma de enxergar o mundo e todas as coisas, a Bíblia vai ser a régua que vai regular minhas ações. Muito bom. Paulo, Pedro, os discípulos viviam de acordo com as Escrituras, era a base. E é legal que a Bíblia não é régua só para as minhas ações, mas para as ações dos outros também. Quando alguém se levanta trazendo um novo ensino, as ações dele têm que ser pautadas e baseadas na Bíblia. Como Paulo faz também no caso de Bereia, os bereanos. Ele exalta os bereanos porque tudo que ele ensinava, os bereanos iam lá confirmar na palavra. Eles pesquisavam, exatamente. E isso é um ponto importante. A primazia da escritura não é só uma questão assim, como o Ricardo colocou, uma questão teórica. A gente costuma tratar a Bíblia como eu preciso estudar a Bíblia para adquirir conhecimento. Não, é no aspecto literal mesmo, no aspecto da vivência. O texto de 1 Coríntios 4 mostra Paulo e Apolo sendo modelos da palavra de Deus. E toda ela, né? Sim. Bom, vamos avançando então, aqui na parte de segunda-feira do nosso guia de estudos. Vai falar de um outro princípio também importante na Reforma Protestante, que é a tota escritura, né? Que é a totalidade das escrituras como sendo importante. Não é, já que algumas pessoas entendem assim, a Bíblia é importante, mas eu vou me deter só uma porção dela, só um novo, só um antigo. Não, a Bíblia deve ser enxergada como uma totalidade, a unidade das escrituras, né? E como é que a gente pode aplicar isso hoje? Nós temos dois textos, né? Inclusive está no nosso guia de estudo, que vai falar sobre essa questão da unidade. Segundo Timóteo 3,16, nós falamos que toda a Escritura é inspirada por Deus. E inspirada, está dizendo que foi soprada, foi comunicada, né? Foi Deus, exatamente, partiu de Deus. Então é palavra de Deus. Então se toda a Bíblia é a palavra de Deus, então nós temos uma unidade. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos um autor, que é Deus. E o texto de Pedro, 2 Pedro 20, vai dizer que Deus, ele separou homens para poder se comunicar com eles. Então nós temos a Bíblia, salvo engano, cerca de 1.500 anos, não é isso? A escritura, né, do que nós temos. Essa é a média mesmo. A média, ok? Cerca de 40 autores, ou seja, pessoas distintas. Nós temos aqui reis escrevendo a Bíblia, nós temos aqui servos, escravos, pessoas que trabalhavam no campo, nós temos cobradores de impostos, mulheres, nós temos diversas pessoas com características diferentes, vivendo em tempos diferentes, mas mantendo uma unidade, mantendo um princípio,
E por que isso acontece? Porque um só é o autor, é Deus. E é interessante notar, nesse aspecto da totalidade, 2 pontos. A gente acabou de citar aqui escravos, mulheres. Quando a gente fala a escrita bíblica, a gente não está falando da questão mecânica, né? A questão de quem literalmente colocou a letra no papel. Mas a questão de quem foi a base, ou quem foi o personagem para a escrita. Então, a escritura, ela foi feita por esses 40 personagens, 40 pessoas, na verdade, quando eu falo personagens, 40 pessoas que manusearam a tinta e o papel. Mas ela é composta de muitas outras pessoas ao longo de 15 séculos ou mais, para que pudesse mostrar um princípio, toda ela inspirada por Deus, de uma maneira positiva, é útil para nós. E tem 2 textos que eu quero compartilhar. Primeiro está em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, que o apóstolo Paulo ele faz uma afirmativa muito importante. Ele faz uma ligação, ele faz uma ponte, ele faz uma costura na mente daqueles que pensam que existe uma ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento. Uma outra oportunidade, a gente pode até gravar um vídeo falando sobre essa questão dos testamentos, né? Mas é importante agora a gente frisar o seguinte, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 dizem assim: havendo Deus outrora, ou seja, em outro momento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui existem 3 aspectos importantes. Primeiro, aos nossos ancestrais, Paulo está afirmando, e ele é um judeu de característica, ele é israelita, Deus falou através dos profetas. Então os escritos dos profetas, desde Moisés, que é considerado um profeta, a Bíblia traz essa informação a respeito dele, desde os escritos de Moisés até os escritos que foram transmitidos aos pais, de Malaquias, Deus estava falando. Segunda característica agora, segundo ponto importante, mas nesses últimos dias falou pelo Filho. Cristo mesmo não escreveu nada, mas os seus seguidores, seus discípulos foram testemunhas. Qual Pedro faz parte, Paulo faz parte, Tiago, seu irmão que escreve a epístola faz parte, João faz parte. Ele também trouxe a revelação de Deus. Exato, ele é a revelação encarnada. Então ele está fazendo uma continuação. Um só fala, Deus, num primeiro momento pelos profetas, num outro momento através do Filho e daqueles que testemunharam. E ele vai concluir, eu acho muito importante, no final do verso 2, ele fala assim, pelo qual também fez o universo. Ele lembra à nossa memória o relato de Gênesis. Então ele amarra a situação de uma maneira que ele mostra que aquele que escreveu no início através de profetas é aquele que agora se revelou através do Filho, e através desse Filho é aquele que fala, construíram ou criaram todas as coisas. Então, de uma vez só, não no sentido de exposição, mas no sentido de poder, Deus é aquele que comunica. Deus é sempre o mesmo, está comunicando pelos profetas, comunicou pelo seu Filho e juntamente com o Filho fez todas as coisas criadas. Então, o apóstolo chama a nossa atenção para a continuidade da mensagem. Eu não posso imaginar uma Bíblia sem ambos os testamentos. Eu não posso imaginar a palavra de Deus, ou eu não posso compreendê-los sem que eles estejam em harmonia, ou entrelaçados no sentido de necessários. Sem o Antigo, eu não conheço as profecias que estavam ligadas à vida de Cristo, não consigo nem o reconhecer. Sem o Novo, eu não consigo ver a conclusão, parecem palavras jogadas ao vento. Então, essa totalidade da Escritura é vital importância para que eu possa entender a palavra de Deus. E sobre essa questão até da unidade, da harmonia, é importante esse conceito bíblico, porque o princípio doutrinário, por exemplo, nós temos uma doutrina no Novo Testamento que fica claro para nós a respeito da graça de Cristo. Então nós temos passagem de Efésios capítulo 2, verso 8, que fala sobre a graça. Então esse princípio doutrinário no Novo Testamento, ele também é reconhecido no Antigo Testamento. Sim. Porque existe uma unidade. A salvação pela graça apresentada no Novo Testamento é o mesmo princípio de salvação pela graça no Antigo Testamento. Sim. Assim também como nós temos o princípio do santuário no Novo Testamento, nós temos esse mesmo princípio doutrinário no Antigo Testamento. Então essa harmonia da Bíblia ela é muito importante para nós, porque traz para nós confiança. Segurança. Uhum. E por que traz segurança? Existe toda essa harmonia? Como nós falamos, a unidade bíblica é porque Deus é o autor. Foi o que falou, o que comunicou aos pais, pelos profetas, pelo Filho, enfim. E um outro pontinho só é que, lendo a Bíblia, você chega à seguinte conclusão: eu posso confiar em Deus. Porque a palavra é uma só. Se tem uma característica que faz com que a pessoa seja confiável, é que ele não é, a gente chama aqui no Rio, né, de 2 papos, ou seja, ele não tem 2 palavras. Deus começou a se comunicar
através de Moisés, de forma escrita, né? E concluiu com o apóstolo João, 1500 anos depois, muito mais tempo. Só que a palavra é a mesma. A Bíblia me inspira confiança em Deus, eu posso confiar, porque o mesmo discurso dele é aquele no final. Exatamente. Bom, lição de terça-feira vai falar aqui de um outro princípio bem bacana, é a clareza das Escrituras. A Bíblia, além de ter essa unidade toda, essa totalidade, ela também é algo claro, algo simples que todos podem entender, todos podem ter acesso, né? E aqui ele cita uma série de textos, eu queria analisar alguns deles aqui com vocês, né? Isso, Mateus 12. A gente pode trabalhar Mateus 12:4, que eu acho que é o mais complicado, porque aconteceu algo interessante na lição de terça-feira. O autor, ele quis usar a citação de Cristo que ele fala: vocês não leram, para mostrar para nós que a Bíblia é clara. Ao ler você vai entender. E ele acabou usando essa situação em textos assim que trazem muitas dúvidas para muitas pessoas. Então eu queria até comentar com a ajuda de vocês esse episódio das espigas, que até hoje as pessoas se confundem. As pessoas elas têm certa dúvida com relação a esse texto. O texto de Mateus 12:4 é aquele texto onde Jesus vai dizer: vocês não leram o que fez Davi e os seus companheiros quando tiveram fome? Aí ele continua dizendo: como entrou na casa de Deus, 3 e 4, e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. E aí ele vai continuar até dizendo que vocês não perceberam que na lei o sacerdote viola um sábado. Isso traz para as pessoas assim certa dúvida: eles violavam o sábado, então o sábado foi para guardado e tal, tudo mais. O texto aqui é bem simples. Primeiro, Mateus 11, 28 a 30, texto muito conhecido, porque lá diz uma promessa, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, o que Jesus vai fazer com eles? Vai aliviar. Aí ele fala: tome sobre vocês o meu jugo, vocês têm que aprender de mim. Aonde eu tomo o jugo de Cristo e como é que eu consigo aprender dele? Bíblia, é assim, essa é a recomendação. Logo depois que ele está falando de um descanso nele, entra 2 episódios consecutivos a respeito do sábado. Cristo está querendo mostrar como no sábado eu posso encontrar o verdadeiro descanso, que é um descanso não apenas de cessação ou de encerramento de atividade, mas é um descanso em confiança, entendendo que quem faz é Ele e não eu. Cristo, então, nesse momento, se você analisar o texto, a partir do verso 15 de Mateus, lembrando que em muitos episódios ele não está fazendo um relato cronológico, e sim temático. Ele chama a atenção para o seguinte: Jesus se afasta porque no verso 14 ele se retira, porque já havia uma conspiração dos fariseus para tirar a vida de Cristo. Quando a gente faz uma harmonia dos 4 evangelhos, a gente percebe que esse episódio ele é muito próximo ao episódio da morte de João Batista. Esse é um episódio muito próximo. Cristo, então, percebendo que com a morte de João, a intenção de matá-lo se tornou maior entre os fariseus, entre os judeus, ele percebe que não é mais o momento de estar naquela região. Ele vai se dirigir para outra região. Só que nesse momento de direção, de mudança de direção, ele pega o desprevenido. Em que sentido? Não houve tempo de se tomar provisões, ou seja, de se fazer a mala, de se recolher alimentos. E na ida então para essa nova região, eles passam por dentro de uma seara. Ao passar por dentro de uma seara, o que eles fazem? Colhem espigas. A gente até comentava, e eu acho importante fazer esse comentário com você, do seguinte: estou olhando para baixo aqui só para chamar a sua atenção. O meu jabuti está passando aqui no nosso cenário, algo inédito. Seja bem-vindo, tá? Você, assim como os nossos amigos, sinta-se à vontade. O Lucas está aqui mostrando para vocês, é o nosso animal de estimação, tá bom? Nada que estava no script. Fique à vontade para adorar também, Jabu. O nome dele é Jabu. Voltando ao nosso estudo, para que você possa entender, ele passa pelas searas e a gente comentava aqui o seguinte: existe o princípio da Bíblia. Se você tem fome e pega um fruto e se alimenta, isso não constitui roubo. Agora, o que constitui roubo? Quando eu pego o alimento sem necessidade e ainda faço comércio dele. Então, esse é um princípio. Cristo com os discípulos pegam as espigas e se alimenta, alguém vem e censura. E aí, o que Cristo faz? A referência. Qual é a referência? A referência é a seguinte: você não viu o que Davi fez quando fugia de Saul? Ele não estava provido de alimentos, passou no templo e qual era o único alimento que existia? O pão. E ali no momento o sacerdote teve que tomar uma decisão: ou eu sigo a liturgia e guardo os pães que iam ser desclassificados, jogados fora, ou dou para quem está precisando do alimento. Que é a verdadeira adoração. Exato.
Então, nesse entendimento, ele vai lá e dá. E aqui todo mundo cumpre a sua missão. O sacerdote, de ser um mediador de Deus para o povo. A de Davi, porque estava em fuga, né? E ele seria o rei de Israel e precisava se afastar do perigo. Cristo também não havia cumprido seu tempo aqui para que os seus ensinos pudessem ser deixados. E ainda não era chegado o momento da sua morte. Então, ele se afasta do perigo para que ele possa continuar o seu ministério em outro lugar. E nesse momento ele pega os alimentos. E só há quebra de mandamento na cabeça dos fariseus, que criaram sobre o sábado muitos regulamentos que não serviam para nada. Foram criados com boa intenção para proteger o sábado, mas eles se afastaram da palavra de Deus. A essência, né? Exato, estavam só seguindo mandamentos de homem. E aí nesse momento, nessa circunstância, que Cristo vai dizer para eles: se vocês pararem para pensar, a própria lei vai dizer que o sacerdote quebra o sábado. Porque no sábado é um dia de grande adoração. Ele está mediando, ele está ministrando, ele está intercedendo, e segundo a vossa tradição, e segundo o que vocês consideram, ele está quebrando o sábado. Cristo está fazendo claro um princípio que estava na Bíblia. Sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do sábado. Eu não me engesso por causa do sábado, pelo contrário. É um dia que, confiando em Deus, eu realizo a obra dele, que é amor ao próximo. Espero que tenha ficado entendido então esse contexto, para que a gente possa discutir a clareza das Escrituras. Então você vê que legal, a Bíblia ela dá um princípio e mostra como Jesus aplicou esse próprio princípio. Então, é claro. É claro. Claro, né? Por mais assim, a pessoa pode estar observando agora, Lucas e Ricardo, pode estar considerando o seguinte: mas vocês são pastores. Sim, nós somos pastores, nós dedicamos a nossa vida ao estudo da Palavra de Deus, à aplicação da Palavra de Deus, mas eu quero só chamar a atenção para o seguinte: é uma leitura contextual. Eu preciso ler toda a Escritura. Sim. Eu preciso buscar a informação. E hoje em dia, como nós já falamos, as Bíblias, por exemplo, essa que a gente usa, que é a Bíblia Andrews, né, nós estamos usando aqui, ela tem as referências, ela tem comentários no rodapé. Então, existem ferramentas. O termo ou a desculpa da ignorância não pode ser utilizado. Para aqueles que querem conhecer a vontade de Deus, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, ele vai conhecer, não tem desculpa. Quem quer conhecer a vontade de Deus, Deus vai se revelar. Nem que seja de forma soberana, como fez com Cornélio, que enquanto orava, Deus tocou a Pedro na visão do lençol, levou Pedro até a casa dele e ele contou os mistérios de Deus. Nem que seja como aconteceu com Filipe, no caminho para Damasco. Damasco ou Samaria, se não me engano é Samaria, né? Vocês depois conferem na Bíblia, façam com os bereanos. Atos 8. Exato, e encontra ali o eunuco, e naquele momento ele faz uma pergunta que é clássica. Você entende o que lê? Ele diz: como é que eu vou entender se não há quem me explique? O Espírito há de nos explicar. E se você tiver dúvida, procure alguém que saiba. E se você ainda não estiver convencido, estude a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é suficientemente clara para que todos possam compreendê-la. Lucas, existem textos que eles precisam ser compreendidos dentro do seu contexto, mas existem alguns outros textos que são tão claros que, por si, já é autoexplicativo. Nós temos, por exemplo, Romanos, capítulo 3, verso 31, Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. É claro, Paulo está dizendo uma coisa muito límpida, muito simples de entender. Pela nossa fé em Cristo, nós não devemos anular a lei. Ponto. É bem claro o texto. E isso é importante porque algumas pessoas veem uma aparente tensão, né, entre lei e graça. Somos salvos pela graça, então qual a função da lei? Paulo fala assim: embora a lei não salve, ela é importante, ainda é válida. Claro. Então deixa bem claro. É anulado? Não, ainda precisa ser cumprido. E ela, me permite só fazer mais uma consideração. A Bíblia é clara e nós precisamos entender essa clareza da perspectiva do que o autor bíblico estava querendo dizer. Dentro dessa perspectiva, sim. Eu preciso entender o que o autor bíblico ele está explicando. Não sou eu que devo determinar sobre a palavra o que é claro. Eu preciso entender o que o autor está dizendo que é claro. Só para pontuar isso, que é muito importante quando nós nos aproximamos do texto bíblico, essa interpretação. E isso também vai já dar uma meio que introdução ao próximo tema, ali na quarta-feira. Diz que a própria Escritura vai interpretar as Escrituras. Então, quando a gente tem aparentemente um texto difícil de compreensão, a gente pode entender que a própria Bíblia vai lançar luz sobre aquilo. Ela mesma vai dar explicação. Eu não preciso de uma revelação externa, de algo extraordinário. Eu preciso só estudar a Escritura com cuidado.
Vamos exemplificar? Vamos? A gente separou aqui 3 textos para você, claros. Textos entre evangelhos, tá bom? Mateus e Lucas, Lucas e Mateus. Primeiro texto, foi até interessante quando a gente escolheu, houve uma reação entre nós assim, mas esse texto é tão difícil, depois que a gente fez a escolha por ele, a gente falou, nossa, ele é tão simples. Mateus 5,48, onde muitas pessoas pensam que Cristo está falando uma coisa e está falando outra. Vamos lá, então, 5,48. Aliás, é um texto usado até... Sim, por favor, explique para nós aí, para que as pessoas possam entender o porquê da dificuldade. É um texto usado aí quando as pessoas têm uma interpretação errada a respeito dele, usado para defender algumas heresias. Como? A ideia do perfeccionismo. Perfeccionismo. Todos nós podemos ser perfeitos da maneira como Cristo era perfeito. Impecabilidade. Lucas está falando de deixar de pecar. Não sou mais pecador. Então a Bíblia ela não defende esse princípio em nenhum momento. E aqui esse texto, aparentemente, ele dá a entender, e algumas pessoas usam esse verso justamente para defender essa ideia. Que é o texto. Vamos ler? Vamos, leia pra gente, Ricardo. Leia ele isoladamente. Olha a ideia que ele passa. Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então aqui já fica uma ideia assim de impossível alcance. Como é que eu vou ser perfeito como Deus é? Se você faz uma pequena olhada pelo contexto, você vai ver que Cristo está falando de amor. Primeiro ponto. Você tem que amar o próximo. Aí Cristo chega a dizer o seguinte: é fácil amar quem nos ama, difícil é amar quem não gosta da gente. Verso 46 no caso. Exato. Mas para você poder entender como a Bíblia é simples, o texto correspondente no outro evangelho é o texto de Lucas 6,36. Aproveitar que tem o Lucas aqui entre nós, pedir para ele fazer a leitura. Lucas 6,36. Você deve estar ouvindo aí folhear de nossas Bíblias. 6,36. Diz assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então ele está falando abertamente aqui sobre a misericórdia. Exato. Nem precisou a gente ler muito profundamente. Basta a gente ter a clareza de que a Bíblia não se contradiz e ela vai se completar, vai se explicar. Né? Então a perfeição que Mateus diz é a misericórdia que Lucas está dizendo. É a misericórdia. Então se você quer ser perfeito aos olhos de Deus, seja bondoso, amigo. Exerça o amor. Exato, exerça o amor. Vamos para mais um texto, Vamos. então? Mateus capítulo 24, verso 15. E esse é profético, hein? Esse é um pouco mais complexo, mas você vê como também é possível entender a palavra de Deus, mesmo num contexto de profecia. Tá bom? Você pode ler, Lucas, por favor? 24:15. Isso. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Ok, quem lhe entenda. Ou seja, já jogou no ar. Exatamente, quem lhe entenda. E aí alguém pode muito bem ler esse texto e falar: mas, pastor, não entendi nada. Então não sei ler? Não, não é isso. Contexto: Jesus está descrevendo os sinais da sua vinda e também os sinais da destruição de Jerusalém. E ele está dando um alerta para aqueles que estão ali. Né? Se você continuar lendo, você fala: no momento do cerco é hora de fugir. Então, como é que eu entendo isso? A Bíblia. Qual é o texto correspondente? Lucas 21, verso 20. Lucas 21, 20. Estamos aqui dando exemplos práticos para que você possa saber aqui, nesses já 30 minutos que temos de estudo, passar rápido para a gente também, irmãos. Fiquem despreocupados. Verdade. Então, João, veja que a correlação do texto de Mateus, que está dentro desse contexto do sermão profético de Jesus, Lucas 21, que também fala do sermão profético de Cristo, o verso 20 diz: quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. A explicação é muito simples. O abominável da desolação de Daniel, capítulo 9, verso 27, que é a citação que Cristo está fazendo, ele está dizendo que esse abominável viria. Quando ele viesse, deveria sair. E aí, para muitos, pode ficar no ar essa explicação, e Lucas é logo pontual, ele diz: quando você vê ela sitiada, esse abominável, ele vai cercar a cidade, é hora de sair. Então, o cerco de Jerusalém é o abominável. Exato. E ainda vem um ponto importantíssimo aqui, que é Cristo esperava esse abominável, tirando em questão aqueles que acreditam que esse abominável fosse um personagem anterior a Cristo. Então, se ele ainda diz que esse abominável está no futuro, possível que seja alguém anterior. Vamos para o último texto, então? Vamos. Lucas 16:16. E quer dizer que esse texto deixa muito adventista preocupado, mas ele é tão inofensivo quanto. Que numa leitura isolada pode parecer que está sendo dito uma coisa, quando na verdade não é. Lucas, lê pra gente o texto do seu livro aí, Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus,
e todo homem se esforça por entrar nele. Não, uma leitura simples assim, a ideia de cumprimento da lei para entrar no reino de Deus. E o segundo ponto, vigor é alguma coisa que está ligada à validade. É uma duração. Exato. Logo, Então está dizendo assim que a lei e os profetas só duraram até João. E aqui entra 2 pontos. Primeiro ponto, um pouquinho mais interessante, é que nesse texto não tem verbo. Não tem verbo no original. Eu acho que antes de você explicar isso, é importante deixar claro uma coisa que a gente já falou nos outros estudos, o que era lei e profetas, né? Sim. Quando fala de lei ali, não é simplesmente os 10 mandamentos, mas toda a Torá. Então a gente vê Jesus falando assim... É a Bíblia. É a Bíblia que existia, o Antigo Testamento, eles duraram. Então ele não está falando só da validade da lei, ou da aparente validade da lei, mas está falando de todo o Antigo Testamento. do Antigo Testamento, que é mais preocupante ainda. Exato. O contexto, os fariseus estão ridicularizando os ensinos de Cristo. E Cristo olha para eles e fala, olha, o que está escrito de mim, está escrito lá, na lei dos profetas, e João falou também. Desde esse tempo, as pessoas estão procurando entrar no reino de Deus. Só que esse cumprimento do reino de Deus está aqui, ó, na frente de vocês, e vocês não conseguem enxergar. Vocês não conseguem entender. E para comprovar o que nós estamos dizendo, a gente vai no texto correspondente, que é Mateus capítulo 11, verso 12 e 13. Mateus 11, verso 12 e 13. Para ficar algo bem assim aplicável na vida de todo mundo, para todo mundo perceber como a Bíblia é simples. Apenas concordando passagens você entende um tema. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aí vem o texto: porque todos os profetas e a lei profetizaram até quando? Até João. Até João. Então, por que o Antigo Testamento profetizava? Que desde o momento que o pecado entrou no mundo, haveria uma libertação através do Messias. Um Salvador, né? Exato. E João apontou esse Messias. E o que Cristo está dizendo para as pessoas é exatamente isso. Queridos, entendam. O que de mim está profetizado está na palavra de Deus. E aqui nós vemos de novo Cristo aplicando os princípios da totalidade da Escritura, da primazia da Escritura, da clareza. Ele está dizendo, busquem na palavra. Aqui não está falando de vigor de lei, que a lei vigorou até um determinado tempo. Está dizendo que o que havia falado do Messias estava se cumprindo em Cristo. E ele está dizendo isso. A profecia está se cumprindo nos olhos de vocês e vocês não conseguem enxergar. Essa é a aplicação desse texto, que fica claro. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Exato. Fantástico. É importante isso porque quando a gente não interpreta dessa maneira, a gente faz uma leitura superficial ou a gente tenta até mesmo basear uma doutrina num só ponto, num só texto, a gente corre um grande perigo, né? Um grande exemplo clássico disso é a própria, como o nosso guia de estudo cita aqui no rodapé, a doutrina do estado dos mortos. Então, algumas pessoas pegando um texto desolado, um texto isolado da palavra de Deus, não fazendo a correta interpretação, cria-se então a imagem de que os mortos estariam em um outro plano, estariam em uma outra região, e quando você vai ver a totalidade das escrituras, você tem a clareza de que não é bem assim. Então, isso é muito simples, né? Seria até bom a gente dar uma lida Sim, aqui nesse sim. texto, né? Se você, na verdade, puder contar a história, eu acho que a gente ganha tempo por causa do nosso tempo avançado. E o texto de Lucas 16:16 está bem próximo dessa passagem aí, que é Lucas 16:19. Né? Está dentro do contexto, Na né? verdade, Cristo está dizendo a respeito daquilo ali. Lucas 16, a partir do verso 19, você tem ali a parábola, né, do rico e do mendigo. Então, uma parábola, você já começa explicando tudo. O que é uma parábola? É uma história em que... Não com H, mas com E. É uma história, uma ilustração. Exato, uma ilustração que Cristo usa para então se valer de um princípio, para aplicar um princípio. E aí ele está aplicando aqui a história de um rico e de um mendigo. Então, os dois morrem, sendo que o mendigo, depois de tanto sofrer, ele estaria indo então para o seio de Abraão, que era uma crença popular da época. E depois o rico, depois que morre, ele estaria então sofrendo ali os labores do inferno. Então o rico ali no inferno sofrendo, ele fala assim, olha, falando com o pai Abraão, por favor, alivia meu sofrimento, molha o dedo e tal, me alivia aqui que eu estou sofrendo muito. E o Abraão fala assim, não, você já teve as suas escolhas. E aí ele fala assim, então permite que eu volte então para falar pelo menos para os meus familiares, para que eles não sofram o que eu sofro, que eu estou sofrendo. E Abraão, né, fala assim, não, porque se eles não acreditam no que está escrito, eles não vão acreditar nem mesmo se uma pessoa ressuscitasse, viesse do mundo dos mortos para a vida.
É claro que Jesus está aplicando novamente aqui uma ilustração, uma parábola, pega uma crendice da época, aplica numa história para mostrar a verdade. E a verdade por trás é: vocês não estão levando a Escritura a sério, vocês não estão acreditando nem nas Escrituras. Exato. Vocês vão acreditar nem mesmo se aparecer um anjo. Se ressuscitar, se alguém falasse, vocês não iriam acreditar. Exatamente. Eu acho legal que Cristo está sendo irônico, né? Eu imagino Cristo aqui com humor, falando para eles: olha, vocês dizem ser os caras da Bíblia, certo? Top. O problema é que vocês acreditam em umas coisas que Moisés não acredita, Abraão não acreditou, gente. Vocês acreditam que o cara morre. A distância entre o céu e o inferno é muito perto. Ele pede para o cara ficar molhando e botando o dedo em testa, alguma coisa assim tão absurda. E aí ele diz: eu preciso avisar. Não precisa avisar, está escrito. O problema é que vocês não acreditam naquilo que está escrito. Então Cristo ilustrou de maneira muito simples para mostrar para a gente o seguinte: não existe vida após a morte. Ele está ironizando, esse texto não apoia isso. Ele está dizendo que a palavra de Deus tem ensinos claros para que todos possam aprender, e ela é suficiente para ela mesma se interpretar. E a gente não pode agora pegar esse texto isoladamente e falar assim: tá vendo? Os mortos, quando eles morrem, uns vão para o céu, outros vão ficar sofrendo eternamente no inferno. Não podemos fazer isso. Até porque a Bíblia, em vários outros momentos e outros textos, ela cita que os mortos eles ficam no estado de inconsciência. Um desses textos está aqui em Eclesiastes 9, verso 5. Pedi para o Ricardo ler para a gente. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então você vê que interessante. A Bíblia está falando: aquele que morreu, ele não tem memória nenhuma, ele não tem consciência. Então ele está num estágio mesmo de inconsciência, aguardando o retorno de Jesus, para receber então o destino final. Então é interessante isso. A gente não pode basear toda uma doutrina, uma teologia em um único só texto. A gente deve pesquisar a totalidade e deixar a própria Bíblia explicar a ela mesma os textos mais difíceis. Eu acho interessante porque nós só conseguimos fazer com que as Escrituras interpretem ela mesma porque existe a unidade na palavra de Deus. O conceito que nós trabalhamos de toda escritura, nós utilizamos a Bíblia para interpretar ela mesma, porque toda ela é uma unidade, existe harmonia nela, então é por isso que nós não precisamos de nenhuma outra fonte para ter que interpretar a Bíblia. Ela mesma interpreta a si. Muito bem. Bom, a lição de quinta-feira agora, no nosso guia de estudos, vai falar sobre a sola escritura e Ellen White. Aqui, a gente, principalmente nós adventistas, temos... É um tema exclusivo quase, né? Temos aqui um princípio que é muito questionado. Se vocês acreditam na sola escritura, então como é que Ellen White se harmoniza com esse princípio? Então, é importante a gente saber interpretar muito bem a escritura e saber também qual é o papel e a função de Ellen White. Será que ela está no mesmo nível da escritura? Será que ela tem a mesma autoridade? Como é que a gente pode enxergar isso? Vamos me ajudar aí. Bom, primeiro ponto é o seguinte: nós precisamos entender qual é a função dos escritos, né? Qual é a função que os testemunhos que ela trouxe têm para nós hoje. Você separou uma citação, não foi, Lucas? Sim. Queria que você lesse a citação e a gente partisse dela para poder elaborar o raciocínio nesses 40 minutos que nós já temos de lição, para a gente poder dar início à conclusão. Essa citação tem aqui no nosso guia de estudos, página 62, e está sendo tirada do livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 605. Diz assim: vocês estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seu estudo, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessitado dos testemunhos, porque negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado de Deus. Ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos. Então ela está aqui se referindo aos próprios escritos dela como testemunhos. E ela diz que se fosse estudada a Bíblia como deveria ser, não haveria necessidade de Deus trazer ali uma revelação por meio dela. Então não haveria necessidade de ter os escritos, os testemunhos dela, se a gente tivesse voltado a nossa atenção devidamente ao estudo da Bíblia. Interessante que por trás dessa forma dela escrever aqui, através desse pensamento dela, ela está exaltando a palavra de Deus. Sim, exato. Ela está colocando a palavra de Deus no seu devido lugar, acima dos escritos
dela. Com palavra final. Né? Até tem Exatamente. outra citação que temos aqui que diz assim, ó, a Bíblia ela é uma luz, ou os seus escritos de Ellen White, ela enxergava, né, como uma luz menor para levar homens e mulheres a uma luz maior, que seria a Bíblia. Então é interessante a gente notar que ela tinha essa própria consciência de que ela não deveria sobrepor em nenhum momento a Bíblia. Aliás, esse nunca foi o objetivo dela. Acho importante porque a gente precisa entender esse papel, essa questão da função. Então, Ellen White está sendo alguém que vai ser usada por Deus para guiar o remanescente. Por que eu tenho essa confirmação? Por que eu tenho essa certeza? Porque a Bíblia me diz. Onde a Bíblia me diz? Joel capítulo 2, ele afirma que nos últimos dias o dom profético seria manifesto no povo de Deus. Quando você vai para Pentecostes e Pedro vai usar esse texto, ele também vai dizer logo em seguida, no capítulo 3 de Atos, que ainda haveria um tempo de refrigério, o Espírito Santo ainda seria derramado. Então os dons do Espírito seriam manifestos. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 14, depois de falar da lista dos dons, 1 Coríntios 12, no 14 ele vai falar do dom profético, ele vai dizer que vai se manifestar na igreja, inclusive nós temos que dar preferência a ele a outros dons, no sentido de primazia, não no sentido de melhor, alguma coisa assim, mas no sentido de primazia, ele tem uma importância. E João, no Apocalipse, capítulo 10, quando ele tem a visão do livro que estava selado, é aberto, ele engole esse livro, no final é dito para ele assim, é necessário que ainda você profetize a muitas pessoas. Então, esse tipo de ideia é a Bíblia autorizando, é a Bíblia dando crédito a profetas que viriam depois. E aí vem um ponto que é importante. Capítulo 19 de Apocalipse vai dizer para a gente no verso 10 que a característica do remanescente é o dom profético, em duplo sentido. A interpretação primária é que ele está pego à palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi revelada ao dom profético, mas também que esse dom se manifestaria. E aí existe um critério. Meus amigos, a gente pode acreditar em qualquer profeta? A resposta é óbvia, não. Por isso o texto de Isaías 8 que diz, a lei e o testemunho. Então, por que a gente pode afirmar hoje? Nós vivemos o princípio da sola escritura, mesmo tendo espírito de profecia, porque a Bíblia autorizou o dom profético depois do seu período canônico, do período de formação. Segundo ponto, quando você vai para os escritos da irmã White, você percebe que em nenhum ponto ela contradiz a palavra de Deus. Se você tem dificuldade, os princípios aplicados à palavra de Deus devem também ser aplicados aos escritos. Se você lê um texto que você não tem compreensão, procure outros do mesmo tema para clarear a ideia. Se você lê um texto que te traz algum tipo de polêmica ou te deixa em dúvida, leia outros textos para que você possa entender. Ou uma citação dela, é necessário ver o contexto que ela escreveu aquilo. E um contexto mais amplo até, não só o contexto do livro, mas o contexto da vida. Em que momento, em que circunstância? Queria só, de maneira pontual, dizer o seguinte. Ela não é um complemento para a palavra de Deus não precisa de complemento, mas ela exerce a mesma função dos profetas de Israel. Tirando ali o caso de Jonas, que foi enviado a uma outra nação, Naum, que tem revelações para um outro povo, a maioria dos profetas de Israel fala para o próprio povo. Irmã White foi levantada como um testemunho para que nós pudéssemos ouvir a voz de Deus como povo remanescente, para que cumpríssemos a nossa missão. Então, João, por favor. No caso da Ellen White, então, ela manifesta o dom profético para um povo e para um tempo. Sim. Diferente da Bíblia, que perpassa o tempo. Sim, eu não estou limitando os escritos dela porque a sua validade perduram até hoje. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte para qualquer um. Vão existir pessoas não denominadas adventistas do sétimo dia que vão ser salvas sem ter lido uma página da irmã White. Agora, eu e você somos chamados com uma responsabilidade, com uma missão especial. Dar a última mensagem de advertência a esse mundo. E aonde então nós encontramos orientações pontuais, contextuais e atuais. Do tempo do fim, né? Exato. Nos escritos. Testemunhos. Exato. Então, eu preciso desses escritos como um pastor adventista, como um membro adventista, para entender a minha identidade. Um assembleiano, um irmão metodista, um espírita, eles não têm essa necessidade com relação à identidade. Mas a partir do momento que tomam conhecimento, é interessante ler porque ela corrobora a palavra de Deus. Ela não complementa, mas tudo que ela diz é encontrado lá. Então, a irmã White vem como uma voz, assim como João Batista, assim como Elias, assim como os outros profetas, para confirmar, exaltar. Exato, e chamar a atenção do povo de Deus. Não digo nem confirmar, porque não é ela que vai ser a fonte de confirmação, mas ela exalta, né, a palavra de Deus. Isso fica claro na primeira visão. A primeira visão da irmã White, se eu não me engano, é 17 de novembro de 1844.
estiver enganado, vocês comentem aí para nós, tá? Ela chama essa visão do clamor da meia-noite, porque na parábola das virgens, à meia-noite ouviu-se um clamor. O noivo está chegando, você tem que ir ao encontro dele. Então a função dela já fica bem determinada. E nessa visão do clamor da meia-noite, ela vê um caminho. Qual é o caminho? As pessoas estão nesse caminho, sentido a Cristo. Alguns apalpam o caminho, medem o caminho, saem do caminho, caem do caminho, mas existia um povo que ficava nesse caminho. A irmã White, ela é mais uma placa apontando qual é o caminho. Cristo já disse qual é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas hoje, no tempo em que vivemos, no tempo do fim, a irmã White é uma voz dizendo: vê esse caminho, andai por ele. Então, fica claro que não é uma questão de complementação, uma questão de exaltação, mas uma questão de indução. Ela nos conduz, uma questão de condução. Ela nos conduz, como ela mesma diz, uma luz menor, a luz maior que é a palavra de Deus, seu caminho. A palavra de Deus continua e sempre será a fonte primária, sempre será a autoridade sobre Eu nossa acho vida. até, Lucas e Ricardo, vocês deveriam dar exemplos dessa relação de autoridade para ficar bem claro para as pessoas e a gente já até, quem sabe, concluir o raciocínio dessa lição. É importante a gente observar como ela mesma enxergava, né? Ela enxergava que ela tinha uma autoridade menor do que a Bíblia, porque a Bíblia que julgava ela. Então é basicamente, como a gente estava conversando aqui, você tem um exército, e no exército você tem ali níveis de autoridade, hierarquia, e então a Bíblia seria considerada como um capitão e Ellen White um sargento. O capitão, ele tem uma autoridade maior do que o sargento. E na mesma comparação, você olha a Bíblia tendo uma autoridade superior à autoridade de Ellen White, mas ambos fazem parte do mesmo exército. Porque a Bíblia, ela vem, a autoridade vem diretamente de Deus, porque foi Deus que revelou. Sim. E a autoridade de E Ellen Ellen White vem vem a autoridade da Bíblia. Né? Porque a Bíblia dá, embora ela tenha recebido também a revelação de A Deus, Bíblia autoriza ela a ser Exato. profeta. Se não né? fosse a Bíblia que nos dissesse que no fim dos tempos haveria um profeta, por mais que os escritos dela fossem maravilhosos, de acordo com a Bíblia, nós não aceitaríamos. Então a Bíblia a autorizou. Foi a Bíblia que deu a ela esse aval. Sendo a palavra de Deus, e ela também recebeu revelações diretas de Deus para nos dar essas informações preciosas que nos dá. que bom, graças a Deus. Então a gente pode começar a entender que, embora ambos tenham a mesma inspiração, eles têm funções diferentes. Sim. A Bíblia e a Ellen White têm funções diferentes e assim a autoridade também ela é diferente. Então acho que para concluir, nesses mais de 50 minutos, eu quero começar dizendo que a gente sempre se esforça para ter menos tempo, tá? Por favor, entenda isso, mas você pode perceber que nós gostamos tanto de comentar uns com os outros a lição que a coisa flui. Espero que você também esteja gostando. Mas no meu comentário eu quero me deter falando o seguinte, em questões doutrinárias. A Bíblia é uma eu ia falar vastidão, existe essa palavra? Acho que não, né? Mas a Bíblia tem um vasto acervo de versos. E é impossível que nós construamos ali doutrinas baseadas em um texto só. Você percebeu, por exemplo, que se a gente ler aquele texto de Mateus para ser perfeito, as pessoas vão procurar perfeição, uma perfeição humana. Não é que Deus quer. O que Deus quer é a aplicação do princípio do amor. Eu e você precisamos estudar a palavra de Deus para estarmos de acordo com a sua vontade. Então, nessa lição, acho que um dos maiores aprendizados é toda a Bíblia, primeiro a Bíblia e somente a Bíblia, para que nós possamos aprender. E se formos buscar auxílio nos escritos inspirados ou em comentários, que eles falem de acordo com a Bíblia, assim nós vamos estar seguindo no caminho do Senhor. Amém. E ao estudar a Bíblia, a gente percebe que a gente precisa fazer diferenciação entre dois pontos muito importantes. A Bíblia, ela tem uma única interpretação, mas ela tem várias aplicações. Então, quando a gente ouve pessoas falando assim, a Bíblia é tão maravilhosa porque ela fala comigo diferente, a pessoa está falando da aplicação, porque a interpretação é uma só. Quando nós escrevemos um texto, só há uma maneira de interpretar aquele texto. Agora, a maneira de aplicar muda. Quando a Bíblia diz assim, ame o próximo, é uma interpretação só, você tem que amar o próximo. Ponto final. Agora, Você pode aplicar o amor de diversas Exatamente. formas. Como você vai amar e demonstrar esse amor, você pode demonstrar de maneira diferente. Dar o auxílio ao pobre, você pode levá-lo para casa, você pode dar um almoço, você pode aplicar o amor de maneiras diferentes. Então, é importante a gente estudar e a gente entender a sola escritura, mas também é importante a gente saber a interpretação correta para ter aplicações corretas também. Ok. Eu só queria fazer um comentário, de repente, se você que está nos assistindo não é um membro da Igreja Adventista, de repente esse vídeo chegou até você, eu quero que você entenda que a Igreja Adventista, todas as suas doutrinas são baseadas unicamente na Palavra de Deus.
todas as doutrinas estão aqui em harmonia com a palavra de Deus. Então isso nos traz segurança de que nós estamos vivendo somente e unicamente a palavra. Amém. Amém. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar e também deixar o seu comentário, sua avaliação, isso é muito importante para nós. Nosso desejo é que você seja enriquecido com esses conceitos e que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e a sua família. Amigos, muito bom estar mais uma vez falando da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Peço para você se inscrever também. Sugira temas para que possam ser conversados. Nós temos a ideia de gravar outros vídeos de outros temas, mas nós estamos muito felizes, temos encontrado nesse ministério mais um motivo para exercer o ministério da palavra ao compartilhar com você. Deus te abençoe, que a sua palavra ilumine seu caminho e te dê a paz. Amém.